Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer poder estar convosco mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever nesse canal. Aproveite, ative o sino, deixe o seu like e você vai receber as nossas aulas através das notificações se você se inscrever. Eu quero aqui pedir desculpa aos irmãos que na aula passada nós tivemos um corte aqui da filmadora, da câmera, e ela cortou bruscamente, então não foi possível dar continuidade àquela aula. Então quero pedir perdão aos irmãos, estávamos gravando e de repente ela apagou, foi esse o motivo de haver o corte da aula passada. Então peço perdão aos irmãos, eu tenho certeza que os irmãos vão nos compreender. A lição hoje é a lição de número 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Esse assunto é um assunto muito importante, muito importante. Nós vamos ver 3 tipos de ofertas pacíficas, ou chamamos de 3 variedades ou modalidades ou fases, né? Até mesmo chamado de fases aqui na revista. Quais eram as 3 variedades ou modalidades da oferta pacífica? É a ação de graça, tá? Primeiro ponto aqui, ação de graça, ofertas votivas e ofertas movidas. Então as 3 variedades é ação de graças, ofertas votivas e ofertas movidas, tá? Ofertas movidas ou movidas. Então estas são as 3 variedades ou modalidades da oferta pacífica, ok? Agora, uma coisa que é importante entender: o sacrifício pacífico era ausente de toda culpabilidade, tá? E tinha diversidades, como, primeiro, louvor, no caso ação de graças, ok? Ação de graças. Pães sem fermento, lembrando a saída do Egito, que lembrava a saída do Egito. Terceiro, tortas ou pães untados com azeite. Quarto, bolos fritos com muito azeite. Então, o sacrifício pacífico tinha aqui essas riquezas aqui que os irmãos estão observando aí nesse momento. E o terceiro ponto, quais eram as motivações do sacrifício pacífico, tá? Quais eram as motivações do sacrifício pacífico? Primeiro ponto, primeira motivação é a ação de graças, tá? Ou seja, isto é, oferecer em gratidão a Deus uma bênção recebida. Então o sacrifício pacífico era ação de graça, tá? Quando alguém recebia uma bênção da parte de Deus, tá? Ela oferecia em gratidão a Deus pela bênção ou pelas bênçãos recebidas. Aqui coloca da seguinte maneira: ação de graça a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, tá? Por um favor recebido. Olha que detalhe interessante. Um favor recebido. Agora tem um detalhe que é importante nós compreendermos. A expressão ação de graças, ela não ficava em palavras. Há 3 pontos que são importantes. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, quando vão oferecer cultos de ação de graças, elas oferecem palavras e mais palavras. Um culto de ação de graça não basta só palavras de agradecimento. Não basta carta escrita, porque culto de ação de graça não é uma carta escrita.
um culto de ação de graça, trazendo para os nossos dias, ela custava, possuía um custo. Então, um culto de ação de graça que você vê dentro da igreja e não tem custo para aquele que oferece, não é um culto de ação de graças. Não é um culto de ação de graça. Porque o que nós vemos hoje, pessoas oferecendo seus cultos de ação de graça, mas não oferecem, não tem nada para ofertar. Porque a oferta, custava ao agradecido. Então, um culto de ação de graças que não tem custo, que não tem uma oferta daquele que está prestando o culto, não é um culto de ação de graças. Vamos avançar e entender esse princípio? Como eu disse, avançando aqui, se tornou costume. Na verdade, infelizmente, isso se tornou cultura dentro das Assembleias de Deus. Se tornou cultura dentro de muitas igrejas. Nós vamos oferecer o culto de ação de graças, mas o que é que o irmão que está oferecendo o culto trouxe a Deus? Qual é a oferta que ele trouxe para Deus? Então, o que temos nos dias atuais? O que temos nos dias modernos é que muitos vão cultuar, fazer um culto de ação de graça, mas não trazem a sua oferta. Então, se você que me ouve, quando você for oferecer um culto de ação de graças por uma bênção recebida, leve a Deus uma oferta. Isto não é barganha, isto é gratidão. Então, culto de ação de graças que não tem oferta é um culto sem ação nenhuma, sem ação alguma, tá? Ou seja, um culto sem oferta é culto sem ação nenhuma. Por quê? Porque a oferta daquele que oferece, do ofertante, é prova física da gratidão ou da minha gratidão. Então, nos dias modernos, nós estamos vendo pessoas que querem oferecer um culto de ação de graças, mas não sabe como oferecer. Não conhece esses segredos. Então, todas as vezes que você for oferecer a Deus um culto de ação de graças, leve a Deus a sua oferta, como gratidão pela bênção recebida, como gratidão pelas bênçãos que Ele lhe concedeu. Agora vamos avançar, continuar avançando no nosso assunto neste dia. Avançando aqui, lembrando do primeiro princípio, que a oferta de ação de graças, tá? Quando nós vamos tributar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, é importante levarmos a nossa oferta. Mas como eu disse, avançando, nós temos a ofertas votivas. Que ofertas eram essas? Era a oferta que os filhos de Israel, tá? Primeiro ponto, né? Que os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, tá? E o sacrifício podia ser comido no mesmo dia ou no dia seguinte. Só não podia, tá? Faltou não aqui, ingerir no terceiro dia. Por quê? Então, o que é a oferta, ou as ofertas votivas, né? Que está como voto aqui na nossa revista. Olha que interessante. A oferta votiva, tá? Ela era uma oferta igualmente voluntária e amorosa. Então requeria esta atitude do ofertante. Então a diferença, aquele que oferece por gratidão e aquele que oferece por voto ao Senhor. Então o ofertante,
fazia o seu voto, devia haver nele alegria e regozijo mediante ao voto que ele fez. Então, há um ponto importante aqui. O que eu tenho que entender? Que a oferta votiva, né, e o sacrifício podia ser comido no mesmo dia ou no dia seguinte, porém no terceiro dia não podia. Por quê? Olha a mensagem que temos aqui. Porque ele não está reputado como morto. Então nós temos aqui um tipo. Tá? Não é reputado como morto. Então é um sacrifício vivo. Por que não o terceiro dia? Por que não? Por que não? Porque é um tipo da ressurreição de Cristo no terceiro dia. Então ele é reputado como morto. Então é um sacrifício vivo, tipo da ressurreição de Cristo no terceiro dia. Esse é um fator importantíssimo a ser compreendido. Não se podia comer no terceiro dia. Não podia ingerir no terceiro dia. Por quê? Porque senão o cidadão que comesse levaria sobre si toda iniquidade. E é aqui que temos uma mensagem forte aqui, né, que você precisa estudar. Por que esse termo, aquele que comesse no terceiro dia, levaria sobre si mesmo a iniquidade? Então pense aí que dentro dessa mensagem você pode alcançar revelações mais fortes e profundas, dando a dica aqui sobre a ceia, porque você pode levar esse assunto, ok? Então nós temos aqui esse princípio. As ofertas votivas eram desta forma. E aqui você tem uma grande riqueza que você pode vasculhar aí e mergulhar nas profundezas desse assunto. Eu não estou avançando mais no assunto em razão do tempo da minha câmera, que é curto. Então é por isso que eu coloco coisas bem rápidas. Os irmãos podem ver que eu escrevo tudo antes para poder ganhar tempo. Eu queria muito poder falar sobre cada coisa aqui detalhadamente. É que infelizmente meu tempo na câmera que eu uso o celular não dá ainda para eu estar fazendo isso aí. Então, queria muito poder trazer detalhes aqui. Aqui eu poderia entrar sobre a ceia, poderíamos entrar sobre os tipos, coisas mais profundas aqui. Mas em razão do pouco espaço da filmadora, que eu gravo desta forma. Então, avançando agora, além das ofertas de ação de graças e ofertas votivas, nós temos as ofertas movidas. O que são as ofertas movidas? Qual é a mensagem que nós temos com relação à oferta movida? Vamos avançar? Dando continuidade ao assunto, nós temos também as ofertas movidas, tá? Ofertas movidas. Na oferta movida, o sangue era derramado sobre o altar. Aqui, ó, sobre o altar. E em seguida, queimava-se a gordura. Gordura esta que pertence ao Senhor. Tá ok? Que é o que? É o incenso natural que apregoa a nossa gratidão a Deus. Então, ela é um incenso natural que apregoa a nossa gratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, concluindo este ponto, lembrando que o peito era entregue a Arão e a seus filhos. É por isso que muitos perguntam de onde surgiu as questões das ofertas quando se dá oferta a um ministro. É só prestar atenção neste ponto que você vai ver que aquele que ministra é digno do seu salário, é digno da sua bênção. Então, concluindo aqui, tá? Lembrando que a gordura pertence ao Senhor, tá? Que é o incenso natural que apregoa a nossa gratidão ao Deus vivos. Concluindo,
o que é que temos? Quais são os objetivos das ofertas pacíficas? Eu vou ler aqui. Os objetivos da oferta pacífica eram 2. Aprofundar a comunhão com Deus e o crente, tá? Aprofundar a comunhão entre Deus e o crente e levar o ofertante a reconhecer tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Dele é a terra e a sua plenitude. Agora, concluindo aqui, há uns pontos importantes a ser frisado. Tá? A característica mais importante das ofertas pacíficas, da oferta pacífica, é a voluntariedade, ok? É a voluntariedade. A voluntariedade, tá? A voluntariedade, ela é a característica mais importante da oferta pacífica. Lembrando que três pessoas na Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos 3 nomes que fizeram votos ao Senhor, como Jacó, Ana e Davi. Jacó, Ana e Davi fizeram seus votos ao Senhor. Agora, concluindo a nossa aula, nós já sabemos quais são os tipos das ofertas, mas agora concluindo, tá? Deixando a resposta que a nossa oferta consiste, você vai ver na revista, em entregar a Deus o nosso ser, perseverando no sacrifício de louvores e adorando a Deus em todo o tempo. Então este é os princípios que nós temos para a nossa vida, que possamos extrair lições preciosas, lembrando que culto e ação de graças sem custo é um culto sem oferta nenhuma. Então, é um culto sem ação nenhuma. Então, preste bem atenção quando você for fazer um culto de ação de graças. Lembre-se de levar a sua oferta em gratidão a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.